Eu devia começar dizendo meu nome, né? Não. Hoje não. Talvez nunca. Não por vergonha, isso eu já perdi há muito tempo, mas porque nomes são o tipo de coisa que complicam a vida da gente. E a minha já tá complicada o suficiente. Então, me deixa ser só eu. Por enquanto. Eu já cometi erros suficientes para encher um livro grosso ou uma cela pequena. Depende de quem estiver escutando. E sim, eu sei que parece dramático. Mas, olha, se você soubesse da metade do que eu sei, você já teria trancado as portas da sua casa aí. Só dizendo. Enfim, eu tô te contando essa história porque, bom, ainda não decidi se é coragem ou desespero. Talvez um pouco dos dois. Mas eu prometo que vou ser honesto. Ou tão honesto quanto alguém como eu consegue ser. Agora, deixa eu te falar sobre ela. Lia. É sempre assim, né? Sempre tem uma pessoa. A responsável por virar sua vida do avesso. No meu caso, Lia virou, chacoalhou e jogou pela janela. A gente se conheceu num café daqueles hipster demais pra existir, onde o café custa metade do aluguel e os atendentes têm bigode até se forem mulheres. Ela estava numa mesa ao lado, mexendo no celular, mordendo a tampinha da caneta. Lia tinha mania de mastigar tudo que não fosse comida, e me olhando com aquela cara de quem estava prestes a fazer uma burrada épica. E fez. Eu preciso de ajuda. Mas é rápido. E meio ilegal. Ela disse assim, na lata, como se estivesse pedindo açúcar emprestado. Eu devia ter levantado e ido embora. Mas eu sorri, fiz aquela cara de por que não e disse. Ilegal tipo, estacionar em vaga de idoso ou ilegal tipo, aparecer morto no jornal. Ela riu. Deu aquela risada curta, nervosa, que eu só fui entender de verdade semanas depois. Ilegal tipo, se alguém descobrir isso, eu sumo. E ela me mostrou a foto. Uma foto tão absurda, tão imprudente, tão explosiva, que eu levei uns 2 segundos para acreditar que era real. Eu não posso te descrever detalhes, ainda não, mas vou dizer uma coisa. Tinha alguém muito famoso, muito importante, fazendo algo muito errado. Jornal Nacional, manchete de portal, carreira destruída, escândalo garantido. Daquele jeito que acaba com a vida de todo mundo envolvido por tabela. E eu fiquei ali, olhando, sem entender que naquele exato momento minha vida tinha descarrilado. Preciso esconder isso, guardar num lugar seguro. E eu confio em você, ela disse. Isso é a parte engraçada. Ela confiou em mim. E eu fiz piada. Claro, Lia. Se tem algo que eu sou, é confiável. Minha mãe sempre disse isso antes de trocar a fechadura de casa. Ela riu. E eu ajudei. Eu ajudei sem hesitar. Eu devia ter hesitado. Eu devia ter dito não. Eu devia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas eu não fiz. E se você quer saber quando tudo realmente começou, foi ali, no café caro, no pedido idiota, na foto proibida. A primeira peça do dominó. Se eu tivesse dito não, ou aquela noite teria terminado diferente. Muito diferente. Tá, deixa eu explicar uma coisa antes de você me julgar. Porque eu sei que você tá julgando. Eu sentiria o mesmo. Eu provavelmente também estaria pensando. Como alguém é idiota o suficiente para deixar uma foto daquelas cair em mãos erradas? A resposta é simples. Eu fui idiota o suficiente. É quase engraçado se você parar para pensar. Uma foto. Uma única foto. Não um vídeo. Não um dossiê. Não um carregamento de provas. Não. Apenas uma imagem. Congelada. Mal enquadrada. Tirada às pressas. E ela engoliu todo mundo. Inclusive eu. A gente achou que estava sendo cuidadoso. De verdade. Lia colocou a foto em um pendrive criptografado. Que ela me fez segurar, claro. Disse que eu tinha a cara de quem não perde as coisas. Mentira descarada. Eu perco tudo. Chave, carteira, dignidade. Tudo. Mas eu aceitei. Porque quando ela olhava para mim daquele jeito nervoso confiante, parecia que nada podia dar errado. Só que deu. A primeira merda aconteceu 3 dias depois. Eu tava trabalhando, tentando parecer um adulto funcional, quando recebo uma mensagem anônima. Gostei da foto. Dá pra conversar?
Eu ri. Juro que ri. Pensei que fosse trote. Alguém do grupo dos meus amigos idiotas tentando me assustar. Até que veio a segunda mensagem, junto com o frame ampliado da foto. A mesma foto que só eu e Lia tínhamos. E olha, eu fiquei gelado. Sabe aquela sensação de que o estômago cai? De que você percebe que fez algo tão estúpido que até Deus desiste de ajudar. Então, foi isso. Descobriram por causa de mim. Ou melhor, por causa da minha brilhante decisão de fazer backup na nuvem só por garantia. Eu não devia nem estar falando isso, mas enfim, já tô me expondo mesmo. Mostrei pra Lia. Ela não gritou, não me bateu, não me chamou de incompetente, o que teria sido justo. Ela simplesmente ficou quieta, pálida. Eu nunca vi o rosto dela daquele jeito. Foi aí que caiu minha ficha. Aquilo não era só fofoca. Não era escândalo. Era perigo real. Nos dias seguintes, começamos a esconder o arquivo como se fosse ouro amaldiçoado. Pendrive, HD externo, código em papel, clone do backup. Mas toda vez que a gente mudava ele de lugar, alguém parecia já saber. Um passo atrás da gente. Sempre. Lia achava que tinha gente seguindo ela. Eu achava que era paranoia. Mas naquele momento, eu ainda era estúpido demais para entender que ela quase nunca estava errada. A tensão ficou tão grande que nós dois entramos num acordo. Se alguém descobrir onde eu moro, acabou. Palavras dela. E é claro que o universo adorou esse combinado dramático. Porque 3 dias depois, eu recebi outra mensagem. Só 2 palavras. Rua Aurora. A rua onde Lia morava. A rua que ninguém deveria saber. A rua que eu nunca devia ter permitido que eles descobrissem. E você não imagina a sensação que eu tive naquele momento. Quer dizer, talvez imagine. Aquela mistura de pânico com arrependimento, com um toque elegante de ferrou muito. Foi aí que eu percebi que as coisas tinham passado do ponto. Que alguém estava muito perto. Perto demais. E que a próxima porta batida não seria a minha. Seria a dela. Eu sei que você quer ouvir sobre a noite em que foram atrás da Lia. Mas, não. Eles foram atrás de mim primeiro. Eu sei. Surpreendente. Eu sempre achei que fosse invisível demais para ser sequestrado. Mas aí, às 3 da manhã, alguém bateu na minha porta com tanta força que eu senti o prédio envelhecer uns 20 anos. E eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Fiquei parado olhando pro olho mágico por uns 10 segundos, como se não encarar o problema fosse uma forma madura de enfrentá-lo. Só que eles sabiam que eu estava ali. Eles sempre sabem. Esse tipo de gente tem uma tecnologia emocional chamada certeza absoluta. Abre. É melhor para você. Foi o que um deles disse. A voz parecia de alguém que nunca na vida precisou repetir uma ordem. Eu abri. Sim, eu sei. Péssima decisão. Mas você teria feito o quê? Dá para enfrentar gente sem alma usando um chinelo e um cansaço acumulado de anos? Eles entraram. 3 homens. Sem máscara. O quê? Para quem entende dessas coisas, é o pior sinal. Se o criminoso não esconde o rosto, é porque ele tem certeza que você não vai viver o suficiente para reconhecê-lo depois. Aí vem a parte, complicada. Eles não perguntaram sobre a Lia. Perguntaram sobre mim. O que eu tinha. O que eu sabia. Onde estava o arquivo. Quem mais sabia da foto. Olha, por mais que eu finja coragem contando tudo isso para você, naquela hora eu quebrei. Quebrei feio, igual copo de vidro caindo na pia. Eu ri. Por reflexo. Sabe aquele riso nervoso ridículo? O meu saiu tipo: gente, não precisa dramatizar tanto. É só um arquivo idiota. Eles não acharam graça. Ninguém nunca acha graça do meu humor nas horas erradas. A pressão foi tanta que... Eu falei o que sabia. Onde estava o backup? Quem tinha visto? Quem não podia ver? E, o erro fatal. Contei que a Lia tinha voltado pro apartamento dela naquela noite. Se você achou que eu seria herói, sinto decepcionar. Se você achou que eu seria vilão, olha, talvez você tenha entendido a história melhor do que eu na época. Quando eles foram embora, eu me senti leve. Não porque estava tudo bem, mas porque não tinha mais nada para entregar. A sensação durou uns 30 segundos.
Aí eu percebi. Eles não vieram atrás de mim para me silenciar. Vieram para rastrear a Lia. Eu fui o primeiro alvo só porque era o mais fácil. Sou sempre o mais fácil. Corri. Saí do prédio descalço, tropeçando na calçada, rezando para ela já ter fugido. Mas quando virei a esquina da rua dela, eu vi a luz do apartamento dela acesa, a porta escancarada, e aqueles homens, os mesmos, entrando, com a tranquilidade de quem está chegando no próprio escritório. Eu paralisei, escondi atrás de um carro, e vi coisas que, olha, eu gostaria de nunca ter visto. E, sim, eu sei exatamente quem os guiou até ela. Eu, pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez na vida, a minha voz ficou completamente vazia. Foi minha culpa, toda minha. E eu sabia que aquilo não era o fim. Não mesmo. Era só o começo do pior. Eu sei que você acha que eu fui embora depois de ver aqueles homens arrastando a Lia. Eu deveria ter ido. Qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais teria ido. Mas, sabe, eu sempre fui muito mais coração do que cérebro. E naquele momento meu coração era basicamente uma granada sem pino. Eu segui eles. Sim, segui. No meio da madrugada, tremendo, com medo de fazer barulho até respirando. Mas eu fui. Eles colocaram a Lia dentro de uma van cinza. Claro que era cinza. Esses caras não têm imaginação nenhuma. E partiram. E eu fui atrás, de bicicleta. Bicicleta. Eu sei. Pareço um idiota completo contando isso. Até eles achariam engraçado se não fossem psicopatas. A van entrou numa área industrial, daquelas que parece cenário de filme onde ninguém volta vivo. Armazéns abandonados, janelas estouradas, silêncios que parecem observar você de dentro das paredes. Foi aí que me pegaram. Sim, eles sabiam o tempo todo que eu estava seguindo. A van parou. Eu pensei, nossa, que sorte, eles pararam bem aqui. E, na mesma hora, uma mão enorme tapou minha boca por trás. Eu quase mordi o dedo do cara, mas acho que isso só teria me garantido uma morte mais rápida. Me arrastaram para dentro do galpão, e eu juro, o cheiro lá dentro parece que nunca mais saiu de mim. Metal velho, óleo, mofo e, algo pior. Algo que eu prefiro chamar de cheiro de coisa errada, porque se eu detalhar mais eu perco o sono por 3 meses. A Lia estava lá, amarrada, mas viva, com os olhos abertos. E quando ela me viu, eu juro que ela tentou rir. Não sei se para me acalmar ou porque ela não acreditava na minha idiotice. O chefe deles, você sabe, aquele tipo de homem que parece ter sido moldado diretamente pela culpa de todo mundo, se aproximou de mim e disse: "Você vai ajudar?" E eu que ajudei. Antes que você me julgue, deixa eu explicar. Não era ajuda voluntária. Era ajuda no estilo ou colabora, ou a gente apaga você do mundo como quem apaga um nome num caderno. Eles me fizeram apagar digitais, limpar o sangue que tinha pingado no chão, dela, meu. Eu nunca mais quis descobrir, e levar mensagens para outros caras do grupo. Coisas que me envolviam direto. Coisas que, se a polícia encontrasse, colocariam meu nome nas manchetes do tipo que a sua mãe teria vergonha de ler. O tempo todo, eu tentava olhar para Lia, tentar passar, sei lá, algum tipo de esperança. Mas ela estava estranha, quietinha, firme demais para quem estava naquela situação. Como se soubesse algo que eu não sabia. E talvez soubesse mesmo. Em um momento, enquanto os caras discutiam algo, ela me olhou e sussurrou, baixinho: "Não deixa eles te fazerem acreditar que acabou." Eu não entendi. Eu nunca entendo nada na hora que eu devia. Essa é a minha marca registrada. Depois de horas ali dentro, fizeram uma coisa que eu ainda não consigo explicar direito. Me deixaram ir. Assim. Simples assim. Mas não foi um pode gentil. Foi mais um corre antes que eu mude de ideia. E eu corri. Corri como se o chão estivesse pegando fogo. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Quando saí daquele inferno e a porta do galpão se fechou atrás de mim, eu tive uma sensação estranha. Eu tinha escapado. Mas não estava limpo. Não mesmo. Não depois do que eu fiz. Do que eu vi. Do que eu apaguei.
escondi, carreguei. E, principalmente, não depois de deixá-la lá dentro. Por isso, se você acha que eu saí vivo naquela noite, bom, no sentido técnico da palavra, sim. Mas limpo? Nunca mais. Eu até hoje não sei qual foi o pior momento de tudo isso. Mas aquele dia, foi o primeiro em que eu realmente senti que o mundo podia desabar só com uma frase. Eu acordei com meu celular vibrando tanto que parecia que ia atravessar a mesa. Mensagens, notícias, notificações. Gente que eu nem sabia que lembrava do meu número. E todas diziam a mesma coisa. Encontraram o corpo da Lia. Eu ri. Desculpa, não ri de diversão, mas daquele jeito que a gente ri quando ouve algo tão absurdo que a mente trava. Era impossível. Eu tinha visto ela viva. Dias antes. Dias. Passei a manhã inteira alternando entre pânico e negação, até finalmente abrir a matéria oficial. Aquelas notícias frias, com palavras escolhidas para não revelar nada, ao mesmo tempo, parecerem diretas. Corpo encontrado. Identificação preliminar. Nada suspeito. Claro que não tinha nada suspeito. Quando quem tá por trás do crime controla cada palavra publicada. Eu li e reli, esperando encontrar alguma brecha, algum detalhe. Mas você sabe o que me derrubou de verdade? A foto. Não da Lia. Claro. Nunca mostram. Mas do chefe, aquele mesmo que comandava tudo. O cara poderoso, intocável, dono de um sorriso de quem nunca na vida ouviu a palavra consequências. Ele estava lá, na coletiva de imprensa, com uma gravata que provavelmente custava mais do que eu ganho em 6 meses, e com aquela expressão plastificada de luto calculado. Ele falou sobre tristeza, acidente, tragédia. E eu senti um gosto azedo subir pela minha garganta. Porque eu sabia. Eu sabia o que tinha dentro daquele homem. Eu sabia o que ele tinha feito com ela. O que ele tinha feito comigo. E o que ele ainda podia fazer com quem abrisse a boca. Eu desliguei o celular. Mas a notícia continuava presa dentro de mim, como um prego que alguém empurrou pela pele e deixou lá. A parte mais estranha: eles nunca mostraram o corpo. Nenhum parente reconheceu. Nenhum laudo foi divulgado. Nenhum documento confirmado. E aí veio o detalhe que ninguém percebeu. A data da morte. Segundo eles, Lia morreu 3 dias antes do galpão. 3 dias antes de eu ter olhado nos olhos dela. 3 dias antes dela me sussurrar. Não deixa eles te fazerem acreditar que acabou. Como você procura ajuda depois de ver algo assim? Como vai a polícia se você já trabalhou para o grupo que controla a polícia? Como denuncia um crime quando você é parte dele? É isso que eu preciso que você entenda. Eles não só mataram a Lia. Eles me mataram junto. Em pedacinhos. Bem devagar. E eu não consigo explicar isso rindo. Desculpa. Eu tentei, de verdade. Mas este é o momento em que a risada vira soluço. Eu queria te dizer que eu segui em frente. Que me escondi. Apaguei meu nome da internet. Virei um fantasma. Bom, em parte, isso é verdade. Mas fugir de gente poderosa não é igual fugir de cobrador. Eles não esquecem. Eles não cansam. Eles não erram 2 vezes. E a prova? As mensagens. Aquelas que começaram a aparecer no meu celular. Sem nome, sem número, sem origem. Só frases curtas. Você devia ter ficado quieto. Sabemos onde você esteve. Ela não morreu sozinha. E a pior, você é o próximo. Essa parte, eu não devia nem estar te contando. De verdade. Mas já estamos longe demais, né? E você precisa saber o nome dele. Precisa saber quem estava por trás de tudo. O homem que destruiu ela. E que destruiu a minha vida junto. Henrique Alonso. Empresário. Filantropo. Queridinho da imprensa. Dono de metade da cidade. E do medo da outra metade. É esse o cara. O homem que transforma pessoas em nada. O homem que nunca perde. O homem que agora quer me apagar também. Mas calma. Ainda não acabou. Porque se você acha que a história termina na morte da Lia, bom, então você não estava comigo naquele dia. Porque 3 semanas depois, alguém deixou um envelope na minha porta. Dentro tinha só uma foto. E na foto, Lia.
Viva! Eu prometi que ia te explicar porque estou abrindo tudo isso agora. Mas antes, deixa eu te contar sobre o envelope. A foto era recente. Eu digo recente porque reconheci o casaco. Era o casaco que eu dei para Lia no último inverno. E porque o fundo da foto? Bom, aquilo não existia há 6 meses. Era uma parede grafitada, um mural novo num beco do centro. Nada de montagem, nada de truque. Ela estava viva. Ou alguém queria muito que eu acreditasse nisso. Eu passei 3 dias encarando aquela foto como se ela pudesse me morder. 3 noites sem dormir. 3 refeições puladas. 3 tentativas de convencer a mim mesmo que aquilo era só mais uma armadilha. E então, aconteceu o que sempre acontece na minha vida. Alguém tocou minha campainha. Eu congelei. Ninguém sabia onde eu estava. Ninguém deveria saber. Eu esperei. A campainha tocou de novo. Dessa vez, mais curto, mais preciso. Eu conhecia esse tipo de toque. Era toque de quem não pede permissão. De quem tem certeza de que você vai abrir a porta, ou vai ser forçado a abrir. Mas então, algo pior que qualquer inimigo aconteceu. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Sem número. Sem identificação. Apenas uma frase. Não abra. Eu quase deixei cair o celular. Só 2 pessoas no mundo poderiam saber que eu estava a um passo de destrancar a porta. Eu. E a pessoa do lado de fora. Mas Lia sempre usou frases curtas. Sempre foi direta quando precisava me salvar de mim mesmo. E aquela frase tinha a voz dela. Eu não abri. A campainha tocou mais 2 vezes, impacientes, irritadas. Depois veio o silêncio. Um silêncio tão fundo que eu ouvi meu próprio coração. E então passos. Pesados. Um carro ligando. O som se afastando. Quando finalmente consegui respirar, percebi que minhas mãos tremiam. Foi ali que eu entendi uma coisa. Eu não posso continuar fugindo sozinho. Eu sei. É agora que você pensa. Ah, ele vai negar tudo, esconder as provas, sumir no mapa. Mas olha onde eu cheguei fazendo isso. Olha o que aconteceu com a Lia. Olha o que eu virei. Eu não sei se é coragem ou só exaustão, mas eu decidi contar tudo a alguém. A alguém que não está envolvido. A alguém que talvez consiga entender. A alguém que não deveria estar aqui. Mas agora está. Sim, eu tô falando com você. Você acha que está só ouvindo uma história, né? Uma narração, um desabafo, um roteiro qualquer. Mas não é. Desde o momento em que você ouviu o nome Henrique Alonso, você está dentro disso. Você agora sabe demais. E eles odeiam pessoas que sabem demais. Eu queria dizer que você está seguro. Queria dizer que esta gravação é só uma catarse, uma terapia desesperada. Queria dizer que, depois que eu mandar isso, tudo vai melhorar. Mas eu estaria mentindo. E acho que mentiras foram exatamente o que trouxeram a gente até aqui. A verdade é simples. Eu estou te contando tudo isso porque eu não sei quanto tempo me resta. Talvez seja porque eu encontrei algo. Talvez seja porque alguém desapareceu. Talvez seja porque eu vi a Lia de novo, ou alguém que parecia ser ela. Talvez seja porque eles bateram na porta ontem à noite pela 3ª vez. Ou talvez seja porque eu percebi que, pela primeira vez, não estou sozinho. Mas você precisa entender uma última coisa. Essa história não acaba comigo. E não acaba com a Lia. E muito menos com o corpo que eles não mostraram. Ela acaba quando você decidir o que vai fazer com o que ouviu. Se você apagar essa gravação, ótimo. Eles vencem. De novo. Se você guardar, perigoso. Eles vão te encontrar. Se você revelar, bom, aí a coisa fica interessante. Mas uma coisa eu preciso te dizer antes de encerrar. Se você está ouvindo isso, significa que já descobriram. E eu realmente espero que você não esteja na minha porta agora. Acho que por hoje é isso. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todo mundo encara uma história dessa sem desviar o olhar, mas você ficou. Corajoso, hein? Agora, antes de eu desaparecer de novo, e você sabe que eu sempre desapareço, faz um favor para mim. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Não é só por engajamento,
É que, depois de tudo que eu contei, seria meio estranho você ir embora sem deixar nenhum rastro, não acha? E, claro, se quiser ouvir mais histórias como essa, histórias que talvez você preferisse não saber, é só ficar por aqui. A gente se vê no próximo capítulo. Ou antes, se a escuridão resolver falar com você primeiro.